A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, olha, Deus espera de nós que nós tenhamos vida com Ele, tá? Que nós tenhamos vida. E a vida que eu falo em Deus não é apenas orar, jejuar, frequentar cultos. Não, irmãos, tá? Isso faz parte de uma vida espiritual também? Faz. Todos nós devemos orar, jejuar e frequentar culto. Mas, irmãos, vida com Deus, vida em Cristo, sabe? Fechar as brechas, limpar o coração, tirar os rancores, melhorar nossa regra de conduta diante a uma sociedade. A palavra de Deus diz, irmãos, que se nós não formos sal, inclusive o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, vós sois sal da terra e luz do mundo. Às vezes muitos irmãos não têm noção dessa responsabilidade diante de uma sociedade, diante da igreja e diante de toda a nuvem de testemunhas que a palavra de Deus diz que estamos cercados, né? É muito deprimente ainda a quantidade de escândalos, que nós, como Igreja de Cristo, vemos lançados aqui na mídia para todo mundo ver. Infelizmente, nós chegamos a esse patamar deplorável da fé, onde ser crente é motivo de piadas, onde dizer que serve a Deus é motivo de dar risada, onde pastores é sinônimo de ladrões ou de mulherengos. Nós precisamos viver em Deus para reverter esse quadro, e não somos nós que revertemos, é o Espírito Santo que reverte isso, sabia? Olha, uma das formas que a igreja usou para depor o Império Romano era que a igreja ali, além de perseguida, ela fazia o bem. O Império Romano abandonava os filhos das orgias deles, a igreja ia lá e adotava os órfãos, cuidava. Então, a palavra de Deus diz assim, olha, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus nos separou para sermos um povo santo, separado e de boas obras, tá? Boas obras, mas o que a gente vê hoje, meu Deus do céu, de pessoas ainda cheias de embaraços na vida, cheias de embaraços, mentiras aqui, jeitos escusos de fazer negócios ali, às vezes preguiça, irmãos do céu. Quantas empresas hoje, eu nunca pensei que nós fôssemos passar por isso hoje. Empresas que dizem assim, olha, se for evangélico eu não quero aqui. Infelizmente, tá, irmãos? Infelizmente. Então nós temos que, como servos de Deus, servos do Senhor, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus está sobre nós, nós devemos ter uma conduta ilibada. O Senhor Jesus, ele chega a dizer assim, olha, que a vossa justiça seja muito superior à justiça dos fariseus e dos escribas, ou seja, para nós sermos muito melhor. É por isso que o Senhor Jesus, ele exige da sua igreja o dobro do que as pessoas fazem. As pessoas comuns fazem, ele diz, olha, quando vos obrigarem a andar 1 milha, vá 2. Quando derem um tapa na tua face, oferece-lhe a outra parte. Então, irmãos, assim, é por isso que o caminho é estreito. É por isso que o evangelho é cruz, é renúncia. É por isso que não é para todos mesmo.
O Senhor Jesus chama a todos, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a gente sabe que muita gente fica no meio do caminho, muita gente desviam-se da fé. Por quê? Porque, irmãos, olha, a palavra de Deus diz, não permanecerá o pecador na congregação dos ímpios, do justo. O pecador não permanece na congregação do justo. Por quê? O Espírito Santo chacoalha de vez em quando a figueira, tá? E quem não estiver firmado na rocha, cai mesmo, cai e vai para o mundo. O Senhor Jesus, ele vai dizer em Mateus 7, né? A quem eu compararei? Ao homem que ouve as minhas palavras e as praticam. Compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio os ventos, vieram as chuvas e combateram contra aquela casa e ela permaneceu firme. Mas também eu compararei o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica. Veja, o poder não está em saber a Bíblia de cor. O poder não está em viver ralando o joelho, subindo o monte, descendo o monte, jejuando 3 dias. O poder não está nisso só não, irmãos. O poder está em praticar a palavra de Deus. O poder está em praticar os ensinos do Senhor Jesus Cristo, que não ensinou coisas fáceis. O Senhor Jesus, ele disse, olhe, entre pela porta estreita, pegue o caminho estreito, porque larga é a porta da perdição. Não pegue o caminho das facilidades, não vacile. O diabo, nosso adversário, vive procurando pessoas para destruir. Então, irmãos, nós como igreja do Senhor, nós temos que ter maturidade espiritual, sabe? Maturidade e consciência. Não sermos mais... Olha, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, olha, Efésios 4,14, não, para que não sejamos mais inconstantes como crianças. Irmãos do céu, quantos irmãos ainda estão como crianças? Se não tiver uma oportunidade no culto, quer largar a igreja, por causa de um disse-me-disse aqui, um disse-me-disse ali, quer largar a fé. Um irmão um dia me procurou dizendo, pastor, eu estou até pensando em largar a fé, porque o pastor não me dá oportunidade. Irmãos do céu, quando a gente olha para a igreja que nos entregou o bastão de hoje, né? Uma igreja antiga que enfrentava leões na arena, uma igreja antiga que eram queimados na fogueira, uma igreja antiga que enfrentava gladiadores por amor de sua fé, eram perseguidos, perdiam suas terras, perdiam suas casas, eram humilhados em praça pública pela fé, porque cria no Senhor Jesus. E hoje, quando a gente olha para a gente, eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a igreja de Jesus Cristo hoje? Então, irmãos, levados como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Irmãos do céu, como os irmãos em Cristo gostam de uma novidade. Basta aparecer um novo profeta, basta aparecer alguém em ascensão nas redes sociais, basta aparecer uma nova igreja. Vem para cá, Deus está aqui. Irmãos do céu, será que você ainda passa por isso? Deus não está em lugar nenhum, Deus está em você, Deus está em tudo. Quer dizer que agora a minha igreja é a perfeita? Para com isso, irmãos. Deus está em você, Deus está em todos os lugares, Deus está no silêncio do seu quarto. Então hoje a gente vê muitas pessoas levadas por todo o vento de doutrina. Não pode ver uma novidade, não pode ver um profeta que está indo atrás, em nome do Senhor Jesus. A profecia é a palavra de Deus, olha. Levado por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens. É incrível hoje, crentes que não conseguem identificar uma mentira. Irmãos do céu, peça discernimento a Deus.
Nem todos que dizem Senhor, Senhor, está falando a verdade. Nem todos aqueles que dizem que é santo são santo mesmo. Desconfie até de mim, até de mim. Desconfie de todos aqueles que têm uma nova, descobriu o novo. Não precisamos. A igreja do Senhor tem 2000 anos na terra, tá? Pela astúcia e pela invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor. Se não tiver amor na nossa fé, na nossa religiosidade, é vã a nossa religião, tá? É vã. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, seria apenas alguém que faz barulho, que faz zoada. Ainda que eu desse o meu corpo para queimar e não tivesse amor, ainda que eu profetizasse, que eu soubesse todos os mistérios, sem amor, não adianta nada. Depois você leia 1 Coríntios 13, que vai dar a relação de tudo que não adianta a gente fazer sem amor, tá? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, em Cristo. Você tem crescido na presença de Deus, crescido no conhecimento, crescido na prática da palavra. Você tem praticado os ensinos do Cristo. Você tem vivido com Deus. Como é que está a sua família? A nossa fé, irmãos, não é só oração e jejum, está enfiado dentro de uma igreja não, tá? Não é não. Faz parte da vida de um cristão congregar? Faz parte. Faz parte da vida de um cristão práticas espirituais? Faz parte também. Mas eu tenho que ver como é que está a minha família, como é que está meu relacionamento conjugal, pedir a Deus, Senhor, abençoa meu relacionamento conjugal, conversar, dialogar, orar pelo relacionamento. Como está a minha vida com os meus filhos, a minha vida com os meus pais? A fé, ela engloba tudo isso, meus irmãos, tá? Como é que está a minha vida profissional? Eu tenho evoluído, eu tenho crescido, o nome do Senhor tem sido glorificado em minha vida, nos meus relacionamentos, no meu meio social, porque às vezes a gente fica se enganando com a religião. Ah, eu estou frequentando o culto, está tudo bem. Às vezes não está, às vezes está se escondendo dentro da igreja para não encarar os problemas que tem dentro de casa. Ah, eu estou praticando jejum e oração e está tudo bem. Será mesmo? Será? Peça para Deus iluminar os olhos do seu entendimento. Peça para Deus lhe dar discernimento. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, olhe para a sua casa. Pastor, a minha vida, a minha família, a minha casa está um horror. Então, fale com Deus, peça para Deus graça. Senhor, eu quero arrumar a minha vida espiritual em Ti. Eu quero, Senhor, que o Senhor entre na minha casa, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e mudou a história de Zaqueu. Eu quero que o Senhor entre na minha casa e mude a minha história. Irmãos, e não tem mágicas, tá? Não tem mágica. Arrumar uma vida para ter uma vida que seja o nome do Senhor Jesus seja glorificado, não é do dia para a noite, não é numa campanha de 7 sexta-feiras, não é numa campanha de 7 quintas-feiras, não, irmãos. É vida, é aprendizado com Cristo, é renúncia, é amor, é compromisso com Deus, é compromisso com a sua palavra, porque a vida cristã não é só dons espirituais. Muitas pessoas vão ser envergonhadas no dia da volta de Cristo e vão dizer, mas eu profetizei, eu cantei, eu ganhei almas, e o Senhor vai dizer, cara, mas você não tinha vida, eu nem conheço você. Não conheço você nas suas atitudes, não conheço você no jeito que você trata a sua esposa, não conheço você no jeito que você trata seu filho, não conheço você no jeito que você desrespeita seus pais, eu não conheço você como funcionário de uma empresa, eu não me conheço em você como patrão. Irmãos, o caminho é estreito, a porta é estreita. Larga é o caminho da perdição. E tem muita gente praticando os ritos religiosos,
achando que está agradando a Deus, mas está desagradando o Espírito Santo com o seu jeito de viver. Deixamos de ser meninos, como diz aqui a palavra em Efésios 4,14. Não sejamos mais inconstantes como crianças. Irmãos, o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, pensava como um menino, agia como um menino. Mas logo que deixei de ser menino, comecei a andar numa estatura perfeita de homem de Deus. Deixei as coisas abandonando as coisas que ficam. Então, em nome do Senhor Jesus, afine a sua vida com Deus. Faça com que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida, porque o Senhor quer nos usar para fazer a diferença nessa última hora da igreja na terra. O Senhor quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo que adore ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não é só da boca para fora, é vida com Deus. É vida. Não, o irmão vive em verdade. O irmão não vive com mentira. O irmão, ele é uma pessoa esforçada, trabalhadora, corre atrás, glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, olha, nada que há encoberto vai ficar encoberto para sempre. Tem muitas coisas que Deus vai colocar à tona para mostrar. Malaquias, ele vai dizer assim, olha, outra vez nós veremos aquele que serve e o que não serve, tá bom? Então, para que nós não sejamos envergonhados no grande dia do Senhor, tenhamos vida com Deus, né? Cresçamos, maturidade espiritual. Porque não é só orar e jejuar que vai resolver tudo, não. É vida, amém? Que Deus te abençoe. É mais uma reflexão. Compartilha, se gostar, se inscreve. Deixa um comentário aqui para saber que você chegou até o final. Deus te abençoe. Tchau.